Recebemos agora no nosso sofá Paula Duque, que nos vem falar do seu último trabalho, o livro infantil As Aventuras da Princesa Alva, e não só. Olá, boa tarde. Muito bem-vinda, Paula. Muito obrigada. Obrigada por estar connosco. Sei que o livro foi apresentado no passado dia 18. Exatamente. É muito recente, mas é algo que vem suceder também este trabalho de músicas, não é? Cantos de fadas. Cantos de fadas, sim. O Cantos de Fadas foi um disco, um CD que eu fiz, uma edição de autor, que está à venda no Amazon e no iTunes e que eu vendo nos espetáculos quando vou cantar, e que tem 11 originais e um tema tradicional dos Açores, porque foi toda inspirada nas temáticas açorianas e numa viagem aos Açores, e portanto tudo gira em torno um pouco dos amores e do encantamento pela ilha e de todo um universo ligado às fadas, aos duendes, essas coisas, ao amor. É um mundo místico também este. É muito. Eu sou peixe. Sou um signo... Somos. Sou do dia, é? Também sou. Então, e de que dia é, Cláudia? Sou do dia 15. Eu sou do dia 7. Temos que juntar as festas e fazer magia. Mas é verdade que há este lado muito criativo. É, nós somos muito místicos, os peixes. As pessoas desta época do ano parece que têm isso em comum, e eu conheço várias. E tem uma tendência, também tem uma veia muito artística, portanto, talvez pela sua sensibilidade. Paralelamente ao Cantos de Fadas, foi surgindo uma história de fadas e de princesas e de príncipes, até pelo contacto, não só que eu tenho pela música, mas com a música e música infantil, inclusive. Tenho também tenho uma outra vertente na minha vida, que é lecionar aulas de português. E não só. Há uns anos esta parte passei também para a lecionação de cursos de apoio à infância, onde faço muitas atividades. Fazemos muitas atividades porque, no âmbito de uma disciplina que é a expressão corporal, dramática e musical. E trabalho com alunas entre os 15 e os 20, que estão a fazer aquele curso profissional e depois seguem as suas carreiras ou não, junto das crianças, e nós temos muita falta de materiais. Por vezes sinto falta de materiais, apesar da internet, apesar de haver muita coisa. Sentia falta de um produto, digamos, um material que desse para funcionar, por exemplo, numa prova final, em que elas trabalhassem um bocadinho com música, um bocadinho com dança, um bocadinho com histórias, um bocadinho com plástica, enfim. E então criei com base na minha experiência musical e na minha experiência de docente, de professora, criei este trabalho... Conto livro. O audiolivro, de onde, portanto, o CD Cantos de Fadas tem as 12 músicas, fui lá tirar 6, coloquei nesse audiolivro, que aparece no final do CD, e a história, o livro tem a história e imagens feitas por uma aluna da escola onde eu leciono, a Joana Oliveira, que foi fazendo os desenhos à medida que eu lhe ia pedindo, inclusivamente a capa, que eu acho fascinante, a capa. Essa capa tem um quê de Bela Adormecida, tem um quê de Branca de Neve, tem um quê de nós, mulheres princesas adormecidas, e algo nos desperta. E quando algo nos desperta, esse algo pode ser o príncipe. Portanto, isso é um livro de crianças, mas tem uma simbologia muito forte também para os adultos. O formato de ser um livro e ser um disco tem a ver com o facto de eu ter contactado ao longo destes anos, na comunidade onde eu circulo musicalmente e não só, e culturalmente, tenho convivido bastante com a sua dona Celina Pereira, que é uma sumidade em termos culturais a todos os níveis e que me influenciou. Também ela é uma contadora de histórias? É uma excelente contadora de histórias e que me gravou isso à primeira e acedeu ao meu pedido de ser ela a gravar, e realmente eu estou muito grata à Celina por ter gravado a minha história, porque ninguém a gravaria melhor do que ela, ninguém. E aliás a minha história cresceu, quando eu ouvi a Celina contá-la, a minha história cresceu. A Princesa Alva foi para outra dimensão e é por isso que eu estou aqui na RTP África, exatamente para homenagear também a Celina como contadora de histórias e como grande símbolo da cultura continental. Exato. Por aí. Multi.
ela é realmente uma mulher do mundo, uma mulher... É ela que faz então a narração da história. Que faz a narração. E é isso que me liga muito. E os trabalhos dela todos que eu tenho visto, audiocontos dela, com contos tradicionais de Cabo Verde, o Belimundo, aquelas histórias infantis. E não só isso, como também... o contexto em que ela me explicou porque é que surgiram esses audiocontos que ela também gravou. Tudo vem de uma tradição bem africana de contar as histórias ao pôr do sol para as crianças e não antes do pôr do sol. Havia toda uma mística aqui à volta, uma história que vocês devem conhecer melhor que eu, que não se podia contar histórias antes do pôr do sol. E que tudo começava com o história, e depois pedacinho do céu, não era o que respondiam, parece que sim. Aqui em Cabo Verde é essa a cultura. Nós em Moçambique já é com a fogueira acesa e é o caringana ou a caringana. Cada país deve ter essa sua tradição. Mas em Cabo Verde era assim, portanto, chegava a cantadora de histórias, ia de porta em porta ao fim do dia contar histórias, ou um bocadinho de uma história às crianças, essa coisa da tradição da hora do conto, hoje conta um bocadinho, e essa história dá para fazer isso. Isso tudo tem muita influência da Celina. Esta princesa era uma imagem que já existia lá na escola, feita pela Joana Oliveira, e que eu gostei, e depois pedi a uma colega ligada às artes, à expressão plástica, para lhe encomendar os outros desenhos, porque eu gostei deste. A princesa Alva está adormecida a determinada altura e chega um príncipe, beija e ela acorda. E ela conhece uma vida nova. Faz lembrar a Bela Adormecida. Faz lembrar a Bela Adormecida, faz lembrar a Branca de Neve. Portanto, esta princesa são todas as princesas do nosso imaginário infantil que eu somei à minha experiência de professora, à minha experiência de cantora, à minha experiência de compositora, de letrista, e tudo nasceu com a ajuda dos músicos, muito importante. É verdade que é um trabalho muito recente, mas já tive a oportunidade de dar a conhecer na sala de aula. Qual foi o impacto? Para ser franca, eu antes de avançar só lhe queria pedir o favor de vir um bocadinho atrás. Nas ilustrações está uma pintura, uma aguarela de uma pintora profissional para fazer o contraponto, que é da Tina Ambar. Sim, é uma pintora que está radicada em São Miguel e que fez exatamente essa imagem, que é a Lagoa das Sete Cidades, a meu pedido. Portanto, digamos que para fazer o contraponto com a aluna, pus uma profissional, porque acho que ela é uma excelente pintora. E fiz esse contraponto. Agora, avançando para as experiências em sala de aula, não me queria esquecer dela. Não, mencionamos todos com o seu devido respeito, claro. Então, fez-me essa pergunta para ser verdadeira naquilo que eu lhe vou responder. Antes de eu editar o livro, já tinha dado a conhecer às antes de eu editar tudo isso, já havia um disco, e foi com base no disco, nos cantos de fadas, que nós começámos a trabalhar com as crianças, em que eu preparava as alunas e iam elas, não eu, mas eu estava presente, estou ali num cantinho, vestida de cor-de-rosa, mas eu ia com as alunas trabalhar com os mais pequeninos, mas eram elas que trabalhavam, não é? Exatamente porque esse é o objetivo, é que as educadoras peguem no meu livro e o explorem como quiserem. Para isso, nós tivemos o apoio do Centro de Formação de Professores Almada Forma, que foi um dos patrocinadores do trabalho, e eles viram que eu já estava... Nós pertencemos a uma escola que tem várias escolas, portanto é um agrupamento de escolas que tem desde a pré até o 12º, e portanto dentro do próprio agrupamento nós pudemos experimentar, entre aspas, todos estes materiais. E funcionou muito bem, foi muito agradável. Agora que já existe o livro, já podemos ir para outros agrupamentos, até porque a Câmara de Almada apoia o projeto, a Câmara de Sesimbra apoiou o projeto, depois entidades mais pequenas também apoiaram o projeto, nomeadamente, se eu puder dizer os nomes também, agradeço ao Balão Encantado, à Dento ao Centro, à Ótica de Val Figueira, aos Pastéis de Santo António, portanto, tudo entidades que de certa forma tinham a ver com, portanto, a ótica pelos óculos, pelo ler, o Dento ao Centro pelos sorrisos. Os parceiros foram muito interessantes. O Balão Encantado é uma festa,
empresa de eventos para crianças e que tem uma loja na Costa. E mas eu sei que há mais e eu terei muito gosto de ouvir Paula daqui a pouco, porque agora voltamos. Vou agora regressar à conversa com Paula Duque, Paula que é escritora, cantora e também professora. Temos estado aqui a falar deste trabalho que foi lançado e que já está disponível, não é? Qualquer pessoa pode ter acesso, não é? Através de uma livraria. Neste momento está à venda na FNAC do Fórum Almada, porque ainda não tivemos tempo, é muito recente, ainda não tivemos tempo de fazer outros lançamentos, mas está previsto fazermos nas FNACs, não só nos arredores de Lisboa, como fora de Lisboa, na medida em que for sendo possível e que a editora Alfarroba vá agendando. Poderemos acompanhar também na página da Paula e vemos que As Aventuras da Princesa Alva poderá ser o primeiro de muitos. Pode ser, mas isso deu muito trabalho, porque as pessoas não têm ideia de... Não é a história não custa escrever, porque vem uma inspiração e nós escrevemos a história. O problema é depois procurar apoios, achar uma editora, agora já tenho a editora, e já tive alguns apoios, já há uma história de escrita que eu posso evocar, mas é sempre complicado arranjar quem patrocine este tipo de projetos. Depois há que promovê-los, depois há que juntar as peças, quem é que vai ilustrar, depois as músicas, Como é que as músicas complementam o trabalho? Porque este trabalho é um trabalho de confluências das minhas profissões, em que eu consegui juntar a escrita, o português, a docência, a vida de professora, a experiência de professora com a experiência de compositora, de letrista, de cantora e, sobretudo, o que eu tenho que referir e agradecer sempre é aos músicos, porque os músicos gravaram para o Bono, neste meu trabalho, no Cantos de Fadas, que foi de onde eu retirei as músicas para o audiolivro. Sim. E de facto, músicos já alguns conhecidos aqui também nesse público, perdão, não é? Muitos músicos da nossa praça, músicos da minha geração e não só, e mais novos. Eu gostaria de referi-los e faço questão de referi-los e não me gostaria de esquecer de nenhum. Portanto, se a Cláudia me puder ser a Cláudia a fazê-lo, até pelo audiolivro é mais fácil, os que estão no audiolivro. Há alguns africanos. Dani Silva é um deles. O Dani Silva faz um dueto comigo no Cantos de Fadas. No audiolivro não está essa música porque eu escolhi para o audiolivro as músicas que tinham uma linguagem mais direta, uma linguagem mais fácil de entender. E as outras eu deixei só no disco e uma delas é a do Dani, exatamente, tem uma linguagem um pouco metafórica e eu preferi as mais diretas. Tenho o Malhão das Sete Cidades, que fala da lenda das Sete Cidades. Tenho o Príncipe da Bruma, que fala do príncipe e da princesa adormecida. Tenho uma sereia que vive num lago e que fala com a lua, e tenho um tema chamado Sereia da Lua. E por aí vai. O último tema, tanto Contos do Cantos de Fadas, de Álvaro Pimentel. Sim, o produtor é o Álvaro Pimentel, que curiosamente é angolano, nasceu em Angola, mas foi aos 4 anos para os Açores, portanto está aqui uma ponte entre a África e a própria ação do conto, que é passada em São Miguel. Ele toca saxofone em todas as músicas, ou em quase todas, e fez os arranjos. É o produtor. Fica a faltar só o Príncipe da Bruma, Tito Tavares. Tito Tavares é um amador que vive em Angola neste momento e que eu encontrei num espaço musical, num espaço cultural, e disse: pá, estás a tocar uma coisa que ficava bem numa letra minha. E assim surgiu o Príncipe da Bruma. Entretanto, temos também o Terinho, que está neste momento a tocar em Angola também, está em Luanda. Temos o Nandocas, que é moçambicano, que também toca em 2 temas, que não têm nada da África, 2 temas que estão aí, que são, um é uma valsinha e outro é um arranjo também, um compasso ternário. O Nandocas gravou aquilo muito bem à primeira, porque eu conto com os músicos africanos. Há pouco tempo estive também a fazer o lançamento do livro com um músico de Cabo Verde, o Lúcio Vieira, no baixo, com o Mário Garnacho dos Reis de Angola no piano e com um português na bateria. Portanto, eu normalmente gosto de misturar as minhas equipas. Tive uma fase também musical muito latina,
em que tocava com cubanos e argentinos, em que apareciam eventualmente... Uma orquestra Sabor Latino. A Orquestra Sabor Latino, em que tinha o Raul Reis como cantor também. E fazíamos... E muito recentemente esteve em palco também a celebrar os 40 anos do músico angolano Zé Manel Martins. Exatamente. Isto é um mundo, os músicos são um mundo. Este universo da música... Porque Lisboa é um mundo. Lisboa, nós temos a sorte de viver numa cidade extremamente multirracial e multicultural. E então há um contacto entre os músicos de todos os pontos do mundo e o que torna Lisboa uma cidade muito eclética musicalmente. Não só Lisboa, como o país todo, mas com os grandes centros a sentir mais essa influência. O Zé Manel Martins é de facto um músico angolano que está há cerca de 40 anos radicado no Algarve. É um músico que pega na sua guitarra e faz aqueles ritmos angolanos purinhos, como eles são. O semba, saborosíssimo. A música que eu prefiro, que eu mais gosto do Zé Manel é o palavroso. O palavroso. Músicas com letras muito engraçadas. Tem realmente muitos originais. Teve muito tempo um dueto com um brasileiro que estava radicado no Algarve, que era o Paulinho Lemos, que agora está em Barcelona. O Algarve é de facto muito forte disse-me há pouco que esteve aqui o Beto Calulu, que é uma figura... Também. Trabalharam juntos, não é? Sim, o Zé Manel e o Beto trabalharam na tal banda Calulu, em que o Beto era o percussionista e cantava, e o Zé Manel era o apoio, de facto, de guitarras. O Zé Manel tem duetos com vários músicos radicados no Algarve, tanto angolanos como brasileiros, como portugueses, com músicos de várias nacionalidades. É realmente um compositor que eu admiro e que tem músicas muito bonitas, e tem o samba fiel, faz os ritmos fiéis à tradição angolana. Esteve no dia 26 a fazer no Beleza o seu espetáculo de comemoração dos 40 anos, convidou alguns músicos angolanos, apareceram muitos outros. Eu fui convidada para fazer um tema com ele, cuja letra é minha e a música é dele. E é dedicada a quem? Ao Tito Paris, que é mais multirracial. Não há mais... Culturalidade que esta. Mais interculturalidade é difícil. Portanto, mas vejo que a música acaba por ser a sua paixão maior, ou não? Sim. A música é a minha paixão. É aquilo que eu realmente amo fazer. Infelizmente, viver só da música às vezes é complicado. Portanto, eu nunca deixei o ensino. Esta foto cá está. Lúcio Vieira no baixo, Mário Garnacho dos Reis Angola no piano, a Andréia Varela, da editora Alfarroba, e por trás de mim está um baterista português. Pronto, e estamos aqui a fazer uma das músicas do audioconto, creio que foi o Príncipe da Bruma. E outros trabalhos também originais seus? Esse original está, esse título, discos completos não tenho mais. Eu foi muita coisa antes de chegar aqui, não é? Trabalhou com outros grupos, outros músicos? Trabalhei, eu fiz parte das Cocktail, veja lá. Com a Maria Viana, a Cláudia não se lembra, com certeza. A primeira, sim, acho que foi a primeira, sim, acho que sim, foi a primeira. A Doce já foi a seguir. Nós fomos as primeiras. Eu fiz parte de uma formação quase numa fase final, mas ainda tive a sorte de trabalhar com a Maria Viana e não trabalhei com a Rita Ribeiro, mas a Ágata também fez parte dessa banda. Uau. Foi uma fase divertida, foi uma fase de aprendizado. Aliás, nós passamos a vida a aprender, foi uma experiência. Depois comecei a tocar com músicos e deixei essa coisa dos playbacks e essa coisa de eu só acompanhar-me à guitarra. Comecei a tocar com músicos, comecei a chegar da música brasileira. Eu comecei com um repertório de folk. Devo dizer-lhe que há muitos anos atrás ainda trabalhei num bar que era do Dani Silva, que era a clave de tó. Sim. Clave de tó, olha, não me lembro. Era uma coisa assim. E canta crioulo já agora? Sim. E crioulo? Aliás, essa música dedicada ao Tito Paris é uma morna fado, mas é cantada em português. Mas canto em crioulo, claro, então, em contacto com a Celina e com a Dani. A primeira música ensinou-me o Dani Silva, que é o Boca ta pensa em agrecheu, nem boca ta imaginar, longe de bom tem sofrido.
Uau! Temos aqui um palco, um dia que nos queira presentear também com Eu gostaria de voltar, hoje estamos mais focados no audiolivro, eu gostaria de voltar mais focada no Cantos de Fadas e de vir acompanhada pelo Dani. Seria muito interessante, uma estreia para cantarmos a nossa Morna a meias. Fica o convite feito. Obrigada. Muito obrigada por ter vindo, Paula. Obrigada por viajarmos um pouco através do seu talento. Muito obrigada. Sucessos e até breve. Até breve e obrigada. Obrigada.